Seja muito bem-vindo ao nosso workshop em Lettering do Zero. Eu me chamo Ivan Rodrigues e eu confesso para você que eu estava muito ansioso para que chegasse esse momento de a gente sentar aqui juntos e compartilharmos conhecimento. Para a gente iniciar bem, no final, preste atenção, no final dessa aula tem uma notícia, tem uma surpresa incrível para você. Algo inédito que ninguém sabe ainda não divulguei no meu Instagram, ainda não falo, são pouquíssimas pessoas que sabem, tá bom? Então você vai ter o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a saber disso. Então assista esse vídeo até o final, no final tem uma surpresa muito incrível para você. Ivan, de onde vem essa palavra lettering? Qual é o conceito dela e o que isso significa? Bem, lettering nada mais é do que letras em inglês, né? É uma forma de deixar a palavra, o conceito ou a frase um pouco mais dinâmica, chamando mais a atenção do leitor, deixando mais atrativa a leitura. É a mesma coisa que um livro, basicamente, só que o livro ele segue um padrão do início ao fim, né? E é uma coisa mais prática. Já o lettering, a ideia dele é aguçar a mente da pessoa, é justamente aguçar a criatividade dela para que ela entenda o que está escrito, tá bom? Eu costumo dizer que o lettering começou há muito tempo atrás, tá bom? A gente vê nos livros de história que vemos que os egípcios usavam muito mesmo desenhos nas paredes e algumas palavras para identificar, para simbolizar certas coisas, né? E aquilo ali foi passando de geração em geração, também tiveram outras pessoas que moraram em cavernas e escreveram várias coisas. Então, basicamente, aquilo ali já era um pouquinho do lettering. Mas aí as coisas foram evoluindo e décadas atrás, muitas pessoas utilizavam pincéis para fazerem desenhos em portas, em menu de restaurante, criavam letras bem estilosas, bem legais, letras essas que são imitadas hoje em alguns softwares como o Illustrator, o Lightroom, a gente consegue também desenvolver no Photoshop, para você ver como isso era tão incrível que algumas fontes têm hoje também para o Word, né? Isso é muito legal e era feito com um simples pincel desse e tinta. As pessoas escreviam em carros, portas, em paredes, enfim. Era um vasto campo onde podia ser aplicado o lettering. Isso hoje está sendo bem mais famoso, tanto quanto naquela época, porque justamente a gente percebe que o ser humano ele gosta muito do que é feito de modo artesanal. Ok, existem os softwares de edição, Illustrator, Photoshop, Word, mas eles não se comparam a isso aqui, a pessoa, o artista ter sentado para fazer a letra mesmo, entendeu? Isso é muito incrível e isso agrega muito valor. Não só o valor financeiro, mas o valor de saber que aquilo ali foi feito de uma forma mais detalhada, mais trabalhada. Isso é muito incrível. Então, o lettering está presente também nos dias de hoje, na verdade ele vem cada vez mais crescendo. A gente pode ver o lettering até mesmo com quem não trabalha com lettering. Eu tenho certeza que você já passou na rua e viu alguém abrindo letra, fazendo uma letra em frente a uma barbearia, a um salão de beleza, ou aquelas palavras escrito oferta, né, naquelas placas de supermercados, escrito ali o quilo da carne, o quilo do frango, o nome da carne, enfim. Isso tudo são formas de lettering também, inclusive formas digitais. Mas existe realmente a parte com que eu trabalho é o hand lettering, que como antigamente era feito manualmente, era feito realmente no pincel. Por isso esse nome, hand lettering, letra feita à mão. E basicamente o que é o lettering? É uma composição, uma formação de letras, tá bom? Dentro de uma frase que ajudam ao leitor de uma forma mais inteligente e mais criativa a entender aquilo que está querendo ser passado através daquela mensagem, através daquele parágrafo. Por exemplo, na frase café ou cafuné. Ali tem uma composição que remeta ao café, né? A letra é trabalhada de uma forma um pouco mais carinhosa, né? Não é uma letra de forma, ela já é uma letra cursiva, e isso tudo ajuda a passar aquela mensagem de uma forma mais clean, de uma forma mais limpa para o leitor. Na aula de hoje nós vamos construir lettering do zero, tá bom? Nos baseando em alguns conceitos básicos que você precisa saber na hora de construir o seu lettering. E o primeiro deles é, qual é a frase?
Antes de chegar para o papel, você já precisa saber aqui na sua mente, ou já ter anotado ali um rascunho de qual frase que você quer. Isso é muito importante, porque depois a gente precisa passar por outros processos. Então você precisa selecionar primeiramente a sua frase para depois tentar trabalhar ela no papel. Porque se você chegar no papel sem uma frase, você provavelmente vai bloquear. A frase com que a gente vai trabalhar hoje é a seguinte: cozinhar é só um jeito diferente de amar. Essa frase é uma das frases que é mais pedidas aqui no nosso Instagram, como encomendas, né, pelos clientes. Ela é uma frase muito incrível e você vai ver que essa frase ela remete a essa coisa mais caseira, a esse jeitinho assim, mais de comida de casa, entendeu? Uma frase muito agradável de se ver, que remete a um ambiente de refeição, beleza? Então a gente já tem a nossa frase, agora nós vamos saber como que a gente vai poder distribuí-la dentro do papel. Na composição que nós vamos utilizar, algumas das palavras que vão estar dispostas nessa composição são letras cursivas. O que são essas letras cursivas? São letras que não são aquelas formas mais retas, tipo de Word, aquela fonte Times New Roman. Não é daquele jeito. A letra cursiva é mais como você realmente escreve. Essa fonte aqui é a Better Together, é uma das fontes mais utilizadas dentro desse universo de lettering. Ela por si só não é o lettering, tá bom? Ela é uma das fontes que é utilizada dentro do lettering. Mas essa fonte aqui, ela tem uma peculiaridade. Vamos lá. Na hora da escrita, ela é feita normalmente, como a gente... A forma dela é dinâmica. Ela é feita normalmente como você vai escrever um A. Essa aqui é uma letra A. Então, se você fosse escrever um A no papel, provavelmente ela seguiria esse padrão. Só que, lembra aquilo que eu falei do início, de ser algo feito artesanal, de que remete um pouco o que era algumas, né, pelo menos. Essa aqui é uma delas. Essa aqui remete um pouco à forma de lettering antiga. Porque essa letra aqui, esse tipo de fonte, eram as fontes que eram feitas antigamente, e elas eram feitas com pincéis, tá bom? Então, essa letra A não é apenas uma letra A, ela tem um jeitinho todo especial e todo específico com o qual ela foi feita, beleza? Vamos entender melhor. Aqui nós temos o início da letra, beleza? Onde ela começa. Geralmente, quando a gente está escrevendo, a gente vem até aqui, né? Eu venho até aqui e eu já puxo para cá. Tem pessoas que vêm até aqui em cima e desce, certo? Como que essa letra funciona? Ela começa aqui em cima, vem aqui embaixo, sobe e desce de novo. Isso é super simples de entender, mas o que eu quero explicar para você é por que essa letra, ela tem, essa fonte, a Better Together, ela tem um traço grosso, um traço fino e um traço grosso. Ivan, é o lado esquerdo que fica grosso, o lado direito, nenhum dos dois. O que vai ficar mais grosso e mais fino aqui, o que vai diferenciar é justamente a direção que o traço está indo. Por exemplo, note que aqui essa seta está descendo e essa outra seta está descendo. Essa seta está subindo e essa também. Preste atenção que quando a seta está descendo, o traço está mais grosso, certo? Por quê? Porque essas letras ela era feita da seguinte forma. O artista chegava assim com o pincel, tá bom? Ele iniciava aqui fininho e aqui ele pressionava o pincel para que ele pegasse uma área muito maior na folha. E aqui ele ia aliviando essa pressão, subindo novamente, chegava lá em cima, ou ele tirava aqui para ele começar novamente, ou já emendava, entendeu? E puxava novamente. Então, esse aqui é um grande exemplo de uma letra cursiva, né? De uma letra que ela é feita de uma forma diferente. Hoje nós temos, dá para fazer também com esse pincel normal, mas também nós temos essa variação aqui. Essa aqui é uma caneta brush, tá bom? É a caneta da CIS, Dual Brush. Se você assistiu a primeira aula que eu disponibilizei para você no nosso canal do Telegram, você já ouviu eu falando dela, tá? E também eu vou deixar depois aí no canal do Telegram para você, onde você vai conseguir comprar essa caneta, tá bom? E num preço muito acessível. Beleza? Então, essa caneta também eu consigo estar fazendo essa fonte, essa letra aqui. Eu fiz ela numa escala bem maior, que é para você conseguir visualizá-la. Beleza? Bem, depois que a gente já selecionou a frase, agora a gente passa para o processo de briefing, né? Que é essa parte aqui de fazer o rascunho
onde eu vou verificar, geralmente, o que a gente dá pra gente fazer também. A gente pode pegar essa mesma frase e escrever ela em uma única folha grande 4 vezes e fazer 4 ou mais composições. Por exemplo, posso pegar essa flâmula e jogar ela aqui, colocar dentro de cozinhar, tá bom? Posso dar destaque em amar, beleza? Ou é só um jeito, ou talvez ela nem seja nenhuma das palavras e ela só tá aqui dentro ou aqui em cima também, como uma flâmula, essa bandeirinha, tá bom? Como eu chamo. Mais pra frente eu vou ensinar vocês a fazerem vários modelos dela. Então, isso aqui não precisa sair perfeito, não precisa sair bonitinho. Isso aqui é só o rascunho, tá bom? De como vai ficar lá no papel, beleza? Então, agora a gente vai fazer o processo de passar para o papel. Vamos lá. Aqui já com o meu papel em mãos, agora eu preciso definir as áreas que eu não posso ultrapassar. É tipo quando a gente vai imprimir um documento no Word e ele tem aquelas margens que a gente não pode ultrapassar, porque a impressora não vai aceitar. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos dar aqui basicamente 1 centímetro, tá bom? De distância em todos os cantos da página. Acabei de fazer o quadro aqui, né? O quadrado, como eu chamo também de moldura, aqui ao redor da página. Essa área aqui são as áreas que eu não posso ultrapassar de forma alguma, porque senão vai estragar a composição. Eu tenho que trabalhar centralizado aqui, tá bom? E agora eu vou descobrir onde está o meio da página. Essa página aqui, ela tem 15 por 30, então, para ficar mais fácil para você, vai ser 7,5, perdão, vai ser 7,5 e 15, entendeu? Aí assim você consegue encontrar de uma forma mais fácil na sua régua. Então agora a gente vai encontrar o meio da página, tá bom? Deixa eu só medir aqui para conseguir encontrar. Aqui. De cima para baixo tem quanto? Depois que eu encontro o meio, eu faço mais um risco, tá bom? Aqui, que é para eu saber me orientar, para que também a composição fique bem centralizada. Isso ajuda muito, deixa muito legal, tá bom? Porque fica, tipo, mais harmônico. Então, essa é uma forma da gente distribuir bem o lettering. Então, eu vou pegar isso aqui, e sabendo que existem 4 partes na folha, fica muito mais fácil eu conseguir separar aqui esse lettering. Então, assim eu consigo ver bem a distribuição dele que vai ficar na página. E agora eu vou passar exatamente isso aqui para a página, beleza? Como que eu faço? Eu não vou chegar aqui e já sair escrevendo isso com uma canetinha dessa ou com um pincel. A gente continua nesse processo, né, que é a nossa segunda fase, que é de tirar. A gente já teve a ideia da frase, a gente já colocou aqui, a gente já criou o rascunho. Nós já passamos da parte de criatividade, que a gente já teve a ideia de qual frase nós queremos na nossa composição. Agora eu vou pegar, eu já peguei isso aqui, já fiz o grid aqui na página, que é isso aqui. E agora a gente vai para outra parte, que é passar isso para nossa folha, tá bom? Para a gente montar a composição na folha. Vamos lá? Pessoal, me desculpem, na hora que eu tava gravando aqui o celular acabou descarregando e eu não notei que ele tinha descarregado, tá bom? Mas aqui, o que foi feito nesse processo de passar aqui do nosso briefing pro papel? O que eu fiz?
eu desenhei a flâmula, eu fiz aqui a mesma fonte, tá? Levando em conta aquele princípio que eu falei para vocês, de onde desce eu engrossei e onde sobe fica um pouco mais fino. Essa fonte aqui eu deixei ela um pouco mais gordinha, um pouco mais cheinha, tá bom? E um pouquinho mais dinâmica. Aqui embaixo é a escrita normal, só um pouquinho mais despojado, um pouquinho mais jogado, tá bom? Um pouquinho mais simples, na verdade. Essa flâmula, qual o detalhe da flâmula? A flâmula, ela é como se fosse... Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui um post-it. Essa flâmula, ela é uma faixa só. Ela é como se fosse um pedaço de plástico, um pedaço de papel. Vou tentar ilustrar aqui para vocês. Ela é como se fosse esse post-it, certo? Então, o que eu tenho que observar nesse post-it? As curvas dele. Por exemplo, se ele está curvando aqui, olha só, eu tenho que obedecer essa curva, a forma que ele está sendo curvado, entendeu? E observar também a mudança. Olha só, essa parte aqui que dobrou ficou um pouquinho mais escuro, mas ainda é azul, entendeu? Então aqui eu vou deixar ela dessa forma dinâmica assim, entendeu? Essa parte de cima fazendo essa dobra e saindo novamente lá em cima. O mesmo aplica-se para a parte de baixo. O que foi feito aqui? Eu iniciei aqui, desci, eu começo primeiro com essa linha de cima. Vim, fiz todo o contorno, parei aqui. Aqui onde eu quero que termine, a parte que eu vou escrever a palavra diferente, eu vou descer até aqui. Já desço dando uma curvinha indicando que eu já vou puxar, beleza? Então eu cheguei aqui, puxei e joguei para cá. Chegou aqui, eu delimitei o tamanho da minha flâmula, né? Basicamente eu fiz o mesmo tamanho aqui da frente, levando em conta que ela tá indo lá, ela tá dando uma curva, vai lá atrás, dá outra curva e aparece novamente. Essa aqui é a parte da frente. Essa aqui é a parte de trás, parte da frente. Então o que acontece? A partir daqui, que é onde vem a parte de trás, ela volta também, sendo a base, obedecendo esse mesmo espaço aqui. E aqui eu subi fazendo uma leve curva, tá bom? Para dar esse aspecto de que aqui tá tensionando, aqui está fazendo uma curva, beleza? Aqui novamente e faz outra curva e aqui eu deixo o mesmo espaçamento e finalizo deixando esse jeitinho de bandeirola, tá bom? Aqui é a mesma fonte que eu utilizei lá em cima. Agora, o que foi feito? Eu fiz uma outra linha aqui para encaixotar, para deixar no padrão essa fonte, esse tamanho aqui. Eu aproveitei essa linha do meio e utilizei ela como base para escrever é só um jeito, tá bom? Aí logo mais abaixo eu fiquei com esse espaço livre para fazer o restante da frase. Então ela ficou distribuída tanto da esquerda para a direita, quanto do meio para a esquerda, quanto do meio para a direita, quanto do centro dela para cima e quanto do centro para baixo. Ela ficou bem harmônica, entendeu? Isso a gente consegue fazer fazendo aqui. Só que como eu só risquei para vocês, o certo era ter riscado aqui embaixo, tá bom? Mas é o mesmo princípio. Bem, uma vez feito isso, agora eu vou passar para um processo que, assim, no lettering, nem toda ordem, nem todo padrão, às vezes a gente vai ter que quebrar o padrão. Por exemplo, o que eu vou falar para vocês, mostrar para vocês aqui é a parte de finalização, mas eu vou precisar antecipar. Por quê? Eu preciso primeiro fazer o fundo que eu quero aqui, que é um fundo amarelo, tá bom? Antes de vir e cobrir com o pincel, beleza? Então eu vou pintar aqui com uma aquarela, uma tintinha da Pentel. Pronto. Peguei aqui o meu pincel, molhei ele com água e vou começar aqui a espalhar. Se você não tiver essa tinta em casa, não tem problema algum, tá bom? Use o que você tem. Aí, a ideia que eu quero passar aqui é que essa flâmula, ela está acima dessa composição de tinta. Ou seja, eu não vou pintar aqui a flâmula.
aqui a mesma coisa. Não precisa controlar tanto a tinta, tá? Deixa ela correr solta, que é isso que é legal. Esse acabamento dela fora, tá? Que ela fica mais dinâmica, tá bom? E se você estiver fazendo com a tinta aquarela, nas bordas de onde da área que você está distribuindo a tinta, use bastante água, que é para ela conseguir absorver bem no papel e não ficar aquele quadrado, entendeu? E ficar um degradê. Aqui tá forte, 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 vai saindo, ela vai diminuindo, enfraquecendo, para poder quebrar esse contraste com o papel, tá bom? Prontinho. Agora a gente vai aguardar secar. Bom, pessoal, praticamente finalizado aqui. Deixa eu mostrar para vocês com calma o que acontece. Vamos lá. Eu desenhei aqui uma colher e um garfo, aquilo que eu falei para vocês no início, né, que é para ajudar a remeter a essa questão de comida, de cozinha, tá bom? Aqui nesse espaço eu desenhei 2 corações pequenos, beleza? Que é para dar esse ajuste também, para dar essa ênfase e passar essa ideia de amor, que é o que a gente quer passar. Aqui na nossa flâmula, essa parte de trás aqui da curva, eu não deixei ela totalmente escurecida, tá bom? Eu fiz apenas os pequenos detalhes para dar essa impressão de que ela tá fazendo essa curva. E, inclusive, essas curvas aqui, eu não fiz ela reta, eu fiz ela de acordo com a direção que tá indo, tá bom? De acordo com o dinamismo da dobra da flâmula. Outro detalhe muito importante, deixa eu escorar aqui para conseguir mostrar para você. O grid. Eu resolvi não apagar o grid, que é para finalizar aqui e mostrar para você o como ele é importante. Observe que por conta dele, isso aqui tudo está mais centralizado, está mais bonito de se ver, né? Olha só, não cheguei nas margens, não fui longe, não cheguei onde não era para ter chegado, beleza? Tem espaço de sobra aqui para cima, para baixo, nas laterais. Tudo isso para deixar o mais centralizado possível. Nem sempre você vai precisar fazer o grid. Tem alguns casos que você vai conseguir chegar e fazer de primeira, mas isso é resultado de você iniciar, né, fazendo e praticando o grid, que é justamente para você já desenvolver essa memória de olhar para essa página e entender que o meio dela é aqui, essa região, que você não pode passar essas bordas aqui. De tanto fazer o grid, você vai ficar craque nisso, vai ficar fera, e não vai mais precisar dele mais pra frente. Em algumas ocasiões sim, e em outras não tanto, beleza? Não saia daí que agora eu vou trazer uma novidade incrível pra você. Parabéns por ter conseguido fazer o seu primeiro lettering. Lembra daquilo que eu falei, tá bom? De tirar a foto e de nos marcar lá, @pelo.reino_, lá no Instagram. E a gente vai estar analisando o lettering de cada um de vocês, dando feedback, tá bom? Para cada um de vocês, beleza? Agora, aquela notícia que eu falei que era em primeira mão para vocês. Pessoal, tem uns meses que eu já estou trabalhando nisso, que eu estava estudando isso tudo, estava aprendendo mais, me aperfeiçoando mais, aprendendo mais técnicas, desenvolvendo novas apostilas, justamente para conseguir fazer isso. Pessoal, quero trazer para você em primeira mão que eu estou produzindo um curso de hand lettering, tá bom? Um treinamento completo de hand lettering que vai desde o básico até o nível mais avançado, inclusive como cobrar, como fazer orçamentos e tudo mais, incluindo chalkboard, incluindo, gente, você não tem ideia, incluindo bônus incríveis, bônus esses assim que valem muito, entendeu? E o melhor de tudo, ele vai estar disponível essa semana, provavelmente, com um custo muito, muito, muito baixo. Eu já somei tudo que tem nele e, gente, você não tem ideia de como vai estar barato esse curso. E eu tô trazendo aqui para vocês essa novidade porque é uma conquista pessoal minha, é uma conquista que eu consegui obter graças ao lettering e queria compartilhar com cada um de vocês aqui essa conquista e avisar
que logo logo vai estar disponível, e quando estiver disponível eu estarei avisando vocês e também trazendo um pouquinho do que vai ter dentro lá do nosso curso, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Como construir um lettering, o que tem no lettering, tá bom? O que tem por trás dessa composição, o que vem antes de chegar no papel. Espero que você possa aprender muito nessa aula e fique aguardando pela nossa próxima aula, que será amanhã, beleza? Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.